Olá, espero que todos estejam bem. No nosso vídeo de hoje nós vamos ver operações de frações, tá? E vamos começar com adição e subtração. Aqui nós vamos ver adição e subtração com denominadores iguais. Veja bem, existem duas formas de efetuar essas duas operações. Quando os denominadores são iguais e quando os denominadores são diferentes. Vamos lá para a gente perceber a diferença e como que procede em cada caso. Aqui nós temos 4 exemplos, tá? 2 adições e 2 subtrações. Percebam que os denominadores são iguais, porque quando a gente adiciona ou subtrai uma fração, uma coisa que é importante é que essas frações tenham sido divididas pela mesma quantidade de partes iguais, ok? Por isso que é importante que os denominadores sejam iguais. Então vamos lá para a gente ver qual que é o procedimento. Bem, quando eu vou adicionar 2 frações, tá, que tiveram a mesma quantidade de partes iguais divididas, ou seja, que os denominadores são iguais, a gente procede da seguinte maneira: a gente repete o denominador e soma o numerador, tá? Então, 1/6 mais 3/6, 4/6. Vamos aqui, ó, 2/5 mais 4/5, repito o denominador e adiciono os numeradores. Bem, outra prática que é muito importante quando a gente está resolvendo quaisquer operações entre fração, né, adição e subtração, que é o caso que a gente está vendo aqui hoje, é a simplificação, né? Depois que a gente desenvolver a operação que foi solicitada, é a gente simplificar as frações. O que é simplificar? É tornar aquela fração mais simples ou na sua forma irredutível. Mas como que a gente faz isso? Primeiro a gente tem que lembrar que quando a gente simplifica uma fração, a gente está obtendo outra fração equivalente, que tem o mesmo valor, que está representando a mesma parte de um todo. Mas como que a gente faz isso? A gente não pode alterar o valor da fração. Então, quando a gente quer simplificar ou tornar uma fração irredutível, é necessário que a gente divida numerador e denominador pelo mesmo divisor comum. E para isso, é bom dar uma revisada em critérios de divisibilidade, tá? No caso, 4/6 são números pares. Se eles são pares, eles são divisíveis por 2. Então, ó, eu vou diminuir aqui. São divisíveis por 2. Então, 4 dividido por 2, 2. 6 dividido por 2, 3. Então, o resultado de 1/6 mais 3/6 dá 2/3, que é a forma redutível do resultado que a gente encontrou anteriormente, 4/6. Já essa operação aqui, 6/5, a gente não tem como dividir, porque não tem denominador comum entre 6 e 5. Ou seja, o resultado já está na forma mais simples, na sua forma simplificada, ou já é uma fração irredutível. Agora vamos ver a subtração, tá? Eu tenho aqui, ó, 10/7 dividido por, menos 3/7. Como os denominadores são iguais, a gente repete o denominador e diminui os numeradores. 10 menos 3, 7. Percebam que numerador e denominador são iguais, ou seja, como uma fração ela representa uma divisão, né? Esse traço aqui representa uma divisão, então o número dividido por ele mesmo, o resultado é 1 inteiro, tá? Quando numerador e denominadores são iguais, eles estão representando 1 inteiro. Próximo exemplo. 7/8 menos 3/8. Como os denominadores são iguais, então a gente repete e diminui o numerador. 7 menos 3, 4. Bem, nós temos como resultado 4/8. Como 4 e 8 têm divisor em comum e o divisor comum entre eles é o próprio 4, então a gente pode fazer a simplificação. Uma dica: quando a gente for fazer a simplificação, é melhor que a gente obtenha o maior divisor comum entre o numerador e denominador, porque daí você já chega no resultado final.
Então, ó, 4 e 4. 8 dividido por 4, 2. 4 dividido por 4 dá 1. Então, ó, chegamos ao resultado 1/2, ou seja, a nossa fração é redutível, ok? Agora nós vamos ver adição e subtração quando os denominadores forem diferentes. Bem, agora a gente vai ver adição e subtração quando os denominadores são diferentes. Ó, 3/4 mais 2/3 e o outro exemplo, 1/2 menos 1/5. Como que a gente procede nesse caso? Adição e subtração entre duas frações somente se elas tiverem o mesmo denominador, ou seja, se ambos os inteiros foram divididos pela mesma quantidade de partes iguais. Mas como que a gente faz isso se os denominadores são diferentes? Lembra que eu falei sobre frações equivalentes? Frações que representam a mesma parte de um todo? Pois é, nós vamos fazer isso com esses dois exemplos. No caso aqui, 3/4 mais 2/3, nós precisamos encontrar entre os denominadores o menor múltiplo comum entre eles, ou seja, o MMC entre 4 e 3. E como que a gente faz isso? Vamos lá. Bem, uma dica. Memorizar a tabela da tabuada ajuda muito no desenvolvimento dessas operações. Você faz isso de forma mais rápida. Então, o menor múltiplo comum entre 3 e 4 é o 12, não é? Então, ó, é o 12. Agora, olha só, a fração ela não pode ter alteração. Ela precisa continuar representando a mesma parte de um todo. Então, se a gente modificou o denominador, a gente tem que fazer o mesmo com o numerador. Mas da seguinte maneira, olha só, quando o meu 4 ele passa a ser 12, é porque eu achei, entre ele e o 3 um múltiplo comum. E aí eu tenho que multiplicar o meu numerador pelo mesmo valor que eu multipliquei o meu denominador. Então, para o 4 virar 12, nós multiplicamos por 3. Então, a gente tem que multiplicar o numerador dele também por 3. A mesma coisa aqui, ó, 2/3. Então, a gente precisa encontrar a fração equivalente a ele, que tem 12 como denominador. Então, que número que a gente multiplicou 3 para encontrar 12? Foi o 4. Então, a gente multiplica o numerador dessa fração também por 4. Então, ó, 3 vezes 3, 9. 2 vezes 4, 8. Encontradas nossas duas frações com denominadores iguais, então a gente finaliza a nossa operação. Denominadores iguais, a gente repete o denominador e soma os numeradores. 9 mais 8, 17. Bem, como 17 e 12 não tem divisor comum diferente de 1, então ela já está na sua forma irredutível. 3/4 mais 2/3 é igual a 17 dozeavos. Agora a gente vai ver essa subtração. A subtração a gente desenvolve de forma parecida com a adição. A gente precisa o quê? Encontrar duas frações equivalentes, uma a 1/2 e outra a 1/5, cujos denominadores são iguais. Basta que a gente lembre quem é o menor múltiplo comum entre 2 e 5. Então, vamos lá. O menor múltiplo comum entre 2 e 5 é o 10. Bem, como a fração não pode ter alteração, a gente precisa descobrir, então, que número que eu multipliquei por 2 para dar 10 e multiplicar o número 1, ou o numerador dela. O mesmo procedimento com o quinto. Então, vamos lá. Para eu chegar do 2 vir para 10, eu multipliquei por 5. Então, eu tenho que multiplicar o 1 pelo mesmo valor. Do 5 para chegar a 10, eu multipliquei por 2. Então, eu tenho que multiplicar também pelo mesmo valor. Perceba, quando a gente multiplica numerador e denominador pelo mesmo valor, a gente não altera
aquela fração e a gente obtém uma fração equivalente. É o mesmo procedimento, né? O mesmo ocorre quando a gente está simplificando. A gente não altera o valor daquela fração quando a gente divide numerador e denominador pelo mesmo divisor comum ou pelo divisor comum entre eles, tá? Então vamos continuar aqui. 5 vezes 1, 5. 1 vezes 2, 2. Então, ó, finalizando, denominadores iguais, a gente repete o denominador, 5 menos 2, 3. Nosso resultado final, 3 décimos, 3 e 10. Como eles não têm divisor comum, ele já está na sua forma irredutível. Bem, eu fico por aqui, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, dá um like, se inscreva no canal, ative o sininho, porque toda vez que a gente postar um vídeo novo, vocês serão avisados em primeira mão, tá? Fiquem bem e até o próximo vídeo.